como é que faz a inscrição para o Enem, Sisu, ProUni, FIES, como que calcula a nota do Enem. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre essa prova que é o Enem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Júnior e no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre o Enem antes de fazer essa prova. Então, gente, basicamente o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma prova que é feita em todo o Brasil, no mesmo horário, no mesmo momento, e que essa prova ela tem a finalidade de te levar para uma faculdade. Das principais provas hoje, um dos principais vestibulares, né, que a gente faz para poder entrar na faculdade. Inclusive, ela acabou substituindo aí até muitos vestibulares, além de que também dá para entrar através do Enem em faculdades em Portugal. Enfim, o Enem surgiu em 1998 e hoje em dia já foi utilizada como critério de tirar diploma de ensino médio para concluir o ensino médio. Hoje em dia já não funciona mais e eu vou te explicar tudo isso. Então, galera, como é que funciona para se inscrever? A inscrição ocorre exclusivamente pela internet, é feita no site do MEC, e lá vocês vão se cadastrar, vocês vão colocar uma senha, vocês vão colocar o CPF de vocês, colocar um tanto de dados pessoais, como endereço, rua, o CEP, estado, né? Isso, então, tudo ocorre via internet. Então tá. Agora, outro quesito a ser comentado é: o Enem é pago ou ele é de graça? Então, gente, o Enem, ele é pago, certo? Ele tem um valor de 80 e poucos reais. Até então, tá tendo esse valor, né? Só que, se dependendo de alguns critérios, você pode pedir isenção, entendeu? Ou seja, você pode fazer a prova de graça, né? Por exemplo, você faz a prova de graça se você estiver no terceiro ano do ensino médio estudando em escola pública. Na verdade, se você estudou o ensino médio todo em escola pública, se estudou primeiro, segundo e terceiro ano em escola pública, no terceiro você pega a isenção, certo? Ou se você foi bolsista em escola particular durante todo o seu ensino médio, no terceiro ano você tem isenção, você tem direito à isenção também, além de ter renda por pessoa igual ou inferior a um salário e meio. Então, para você fazer a prova de graça, você tem que atender alguns desses critérios, certo? Se você não atender, obviamente você vai acabar pagando a prova, certo? Quando você se inscrever, vai gerar um boleto, que você vai imprimir esse boleto, vai levar em Banese, lotérica, você vai pagar e dentro de algum tempo o site vai atualizar confirmando a sua inscrição. O próprio site vai confirmar lá, pode demorar meses, pode demorar dias, certo? Comigo demorava 2, 3 dias geralmente para atualizar o pagamento. Até 2016, muitas pessoas faziam o Enem para tirar o diploma de ensino médio. Isso, galera, não vale mais. O Enem serve única e exclusivamente para entrar na faculdade, para ingressar no ensino superior. Então, foi criado outro programa para poder tirar o diploma de ensino médio, Exame Nacional de Certificação, competências de jovem e adulto. O Enem, ele tem, a partir agora da edição de 2020, o Enem tem duas versões, a versão digital e a versão impressa. A prova impressa é essa aqui, por exemplo. E as provas, elas vêm assim, em cores, certo? São vários tipos de cores, tanto no primeiro dia do Enem quanto no segundo, porque também o Enem, uma informação importante é que o Enem também é dividido em 2 domingos, hoje em dia, né? Isso, até outras edições anteriores, ele era em 2 dias seguidos, hoje em 2 domingos seguidos, certo? Então, no primeiro domingo vai ter várias cores, rosa, amarelo, enfim, vai ter várias cores. E no segundo dia também vai ter várias cores. E as questões, gente, mesmo que tenha vários tipos de cores, as questões são as mesmas para todas as provas, certo? Isso, eles mudam as cores só porque eles alteram a ordem das questões. Para quem tá, por exemplo, não conseguir colar quem tá da frente, quem tá do lado, entendeu? Porque às vezes quem tá na sua frente, do lado do outro, tem cores diferentes. E sei lá, uma questão que é a primeira pra mim, a do fulano lá é a questão, sei lá, 30. Entendeu? Então, tipo, tem ordens diferentes, justamente para não haver colas. Você vai receber essa prova do fiscal, ou da fiscal da sua sala. Então, aqui tem o seu nome ao lado. Aqui atrás da prova tem
o seu local de prova, tem a sala onde você fez, a cidade que você escolheu. Então, assim, tem várias informações, o colégio, enfim. Então, tem várias informações. O primeiro domingo, ele é composto de linguagens, redação e ciências humanas. Lembrando que são 45 questões de linguagens, uma redação e mais 45 questões de humanas, certo? Então, totalizando 90 questões e uma redação. A ordem de prova do primeiro domingo é a mesma, certo? Ela vai ser linguagens, redação e humanas, tá bom? Então, vai começar com linguagens, ok? Vai começar com linguagens. E aqui tem um tema de redação. O tema de redação sempre fica no meio, tá bom? Aqui é o tema de redação, certo? Então, esse é o tema de redação, que ele fica bem no meio, tá? Entre linguagens e entre humanas. E logo que você vira a página aqui, já começa a outra prova, que é a prova de humanas, ok? Enquanto que no segundo domingo, a prova também vai vir com os nomes, né? Sala, enfim, seu nome. E ela vai ser composta de ciências da natureza e matemática, justamente nessa ordem. São 45 questões de natureza e 45 questões de matemática. E somando a quantidade de questões do primeiro dia com a quantidade de questões do segundo dia, 180 questões, mais uma redação. Ah, gente, outra coisa importante a ser falada é que na prova do primeiro dia, aqui atrás, ela vem um rascunho para você poder fazer a sua redação, certo? No caso, eu usei até essa parte aqui, né? O rascunho e usei essa parte. Mas, enfim, certo? Então, vem um rascunho para você fazer, para você ter menos erros na hora de fazer a redação mesmo, na folha que vai ser corrigida, certo? Você escreve aqui, erra, e depois passa tudo certo para a folha que você vai entregar definitivamente para poder ser corrigida, ok? Então, galera, agora a gente vai falar sobre o Enem Digital. Então, gente, o Enem Digital, ele ocorre da mesma forma, com a mesma quantidade de questões que o Enem impresso, certo? Tem a mesma quantidade de questões, tanto no primeiro quanto no segundo dia. No primeiro dia, é a mesma ordem, é linguagens, redação e humanas. 45 questões de linguagem, 45 questões de humanas. No segundo domingo, vai ser 45 de natureza e matemática. Da mesma coisa. O que muda é que você vai fazer tudo isso pelo computador. Só que, gente, a redação no Enem digital, ela é feita manualmente, certo? Ela não é feita pelo computador, você vai fazer manual, você vai escrever sua redação, vai ter a folha de rascunho e tudo mais, e você vai escrever tudinho, certo? E depois tem a folha definitiva que vai ser corrigida a sua redação. Vamos lá, gente. Tempo de duração do Enem. Então, gente, no primeiro dia do Enem, tem 5 horas e meia para você preencher o gabarito, para você responder todas as questões, para você fazer o seu rascunho e passar do rascunho para a folha original de redação. Tem 5 horas e meia para você saber dividir ali seu tempo para fazer tudo isso. Já no segundo dia de prova, tem 5 horas, certo? Para você fazer tudo isso também. E o que é que precisa levar no dia do Enem? É importante que você leve seu CPF, né, um documento com foto, e leve sua caneta preta. Vocês vão levar caneta preta com essa parte aqui todinha aí, transparente, ok? Vai levar tudo transparente, assim também, nesse estilo, ok? Bic, se você quiser, né? Enfim, eu levei essa aqui, porque ela tem a ponta fina, e fica mais fácil para poder escrever a redação, né? Já é uma estratégia. Enquanto essa eu levei para marcar o gabarito mesmo e fazer as questões. Então, levei as duas. No caso, eu levei 2 canetas da Fina e 2 da Bic, se eu não me engano. Porque vai que estoure a caneta, vai que aconteça alguma coisa, vai que falhe, né? Então, vocês têm que levar mais de uma caneta, gente. Porque pode acontecer muitos imprevistos. E se acontecer, você não vai poder pedir emprestado às pessoas, né? Você vai ser automaticamente eliminado da prova por causa que a caneta falhou, porque a caneta estourou, entendeu? Então, cuidado, se previnam, leve mais de uma. Leve 3, 4, entendeu? O que importa, gente, é que nada de ruim aconteça. E além de você levar o seu documento com foto e uma caneta, ou as canetas, no caso, você também pode levar um lanche. Lanches, não diria que leve um galão de água, né?
de 20 litros, de 70 litros, né, gente? Então, para não dar mijadeira, para você não ter que sair toda hora da prova. Então, assim, leve um biscoito natural, leve uma barra de chocolate meio amarga, entendeu? Leve um chocolatezinho, leve uma coisinha assim para você também comer na hora da prova, porque vai cansar muito, cansa muito a prova. Gente, primeiro dia, mais de 5 horas, tá entendendo? É muito tempo. E água, assim, é fundamental você levar pra você se hidratando. Eu, por exemplo, no dia que eu já fui bebendo pouca água. Eu levei a água, mas eu fui bebendo de pouco em pouco, pra justamente não me dar muita vontade de ir ao banheiro. E o que não levar no dia, não levar chaves, bonés, relógios, gorro, fone de ouvido, lápis. Já ouvi gente que foi eliminada da prova, foi desclassificada porque levou lápis. Então, muito cuidado, não leve esse tipo de coisa. Óculos escuros, anotações, livros, de nada disso. Você vai levar somente sua documento com foto, documento original com foto, tá? Não pode ser xerox, tem que ser documento original com a foto. E também vocês vão levar a caneta de vocês e um lanchezinho com águazinha, um suquinho. Tá, mas se você precisar levar o celular, você vai desligar o seu aparelho e você vai colocar dentro de um saquinho lá, o fiscal vai te dar um saquinho pra você botar. Você vai fechar assim e vai colocar debaixo da sua cadeira. Não toca, não mexe. Você pega ele quando você sai de lá do colégio e tudo, da sala do colégio. Gente, cuidado para não ser um dos atrasados do Enem. Porque, gente, todo ano tem várias pessoas que se atrasam, que acabam perdendo horário, que chegam e o portão acaba de fechar. Então, gente, cuidado. Fiquem atentos nos horários de abertura dos portões, de fechamento. Geralmente os portões abrem meio-dia, fecham 1 da tarde. Então, passou desse período, ninguém mais entra na sala para fazer a prova. 1 da tarde até 1h30, vocês na sala, vocês vão estar lá sentados e vão receber instruções, certo? E depois desse período, a partir de 1h30 pra frente, aí vocês podem começar a prova. Nos colégios que eu fiz, não sei se tem em todos, mas apitavam as sirenes, fazer as provas. Ah, e se você for levar água, tipo, vocês tiram toda a embalagem da água, deixa a água toda transparente. Pode pensar que você vai colocar cola escondido, enfim. Quando vocês pegarem a prova, é muito importante que vocês confiram se seu CPF está certo, porque vai vir a folha aqui, o gabarito, né, e com algumas informações. Veja se seu CPF está certo, até na prova mesmo, veja se seu nome, tá tudo correto. Se está seu CPF, sua data de nascimento, está tudo correto. E depois é só preencher. Durante a prova, vocês não podem trocar de idioma. Uma coisa que era para ter falado no início é que no dia da inscrição, você escolhe se você quer fazer espanhol ou se você quer fazer inglês. São 5 questões, ou de espanhol ou de inglês, que você deve fazer. Vocês podem se preparar para o Enem em casa, criando uma rotina de estudos. Vocês podem estudar pelo YouTube ou assinando plataformas. Tem diversas plataformas, tem Biologia Total, Professor Ferreto, tem ProEnem, Descomplique. E como é que você vai utilizar a nota do Enem? Tá, você fez lá a prova, saiu todo o resultado. E como é que você vai utilizar essa nota para poder entrar numa faculdade? Gente, existem 3 programas, o SISU, o ProUni e o FIES. O SISU é para faculdades públicas. Então, se você quer entrar numa faculdade pública, numa federal, você vai utilizar o SISU para entrar. Se você deseja entrar numa faculdade particular, você vai utilizar o ProUni e o FIES, certo? Lembrando que o ProUni, você vai ganhar uma 50%, 100% de bolsa para estudar numa faculdade particular. O governo vai pagar. Já o FIES, você vai financiar a faculdade. Em breve teremos aqui no canal vídeos sobre SISU, sobre ProUni, sobre FIES. Então se inscrevam no canal, deixem o like de vocês. Gente, comenta aqui embaixo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Me siga lá no meu Instagram, na minha rede social. Qualquer dúvida pode me chamar no direct, eu responder todos vocês. Então é basicamente isso. SISU, que é o único método de você entrar numa faculdade pública, né, isso. ProUni e FIES. São esses 3 programas que a gente... E eu quero calcular meus acertos, eu quero saber a minha nota, com base nos acertos que eu tive na prova, né, isso. Então, gente, é muito difícil calcular a nota, não tem como você chegar a uma nota, assim, porque é muito diferente,
certo? O Enem, ele é corrigido pela TRI, pela Teoria de Resposta ao Item. Então, galera, basicamente, cada questão tem uma pontuação diferente da outra. E mesmo que, tipo, eu e o fulano lá acertamos a mesma quantidade de questões em determinada área. Tipo, a gente acertou 30 questões em humanas, eu e o fulano lá. Não é porque a gente acertou 30 que a gente vamos tirar notas iguais, que a gente vai tirar uns 700, entendeu? Não tem um padrão assim, é muito relativo, depende muito. Se você acertou questões fáceis, e se você acertou difíceis, sua nota cai mais. Se você acertou questões médias, porque tem 3 níveis, né? Fácil, médio e difícil. Se eu acertei mais questões fáceis e médias, e o fulano lá acertou mais questões difíceis, sei lá, né? Minha nota vai ser maior, porque o Enem prioriza isso, que você acerta as questões fáceis e médias, certo? E erre as difíceis. Então não tem como calcular a nota do Enem, você simplesmente tem que esperar sair. E sobre gabaritos, quando é que sai para você poder corrigir a quantidade de acertos que você teve em cada área? Como é que faz para você saber aí qual nota vai ser sua redação? Redação é corrigida por 2 corretores e que eles são diferentes, são pessoas diferentes, né, de outros estados, pessoas que não se conhecem, né, para ver se não vai ter discrepância tão alta das notas. A redação é a única coisa que é corrigida manualmente. Tá? Depois que você faz no primeiro domingo a primeira prova, você vai fazer no segundo domingo a segunda prova, não é isso? Cerca de alguns dias depois, né, de ter feito já as 2 provas, cerca de uns 3, 4, uma semana, o INEP, eles liberam o gabarito oficial da prova. Então você vai pesquisar lá. Por exemplo, no Enem 2018 eu peguei no primeiro dia a prova azul. Então, né, eles vão lá, colocam o nome da prova, prova azul, gabarito 2018, certo? Vou corrigir a minha prova com base na cor que ela tem, que ela é, né, do Enem 2018. Vão ter lá, gabarito da prova rosa, gabarito da prova cinza, da branca, da amarela, tá entendendo? Então, você vai corrigir de acordo com a sua cor. Não se preocupe que demora mesmo, eles demoram um pouquinho, alguns dias, algum tempo, pra poder soltar esse gabarito. Mas eles soltam sempre, todos os anos soltam, e vocês podem corrigir, saber quantas questões acertou, se acertou 30, se acertou 20. Também tem o Enem PPL, o Enem para pessoas privadas de liberdade. E esse Enem PPL, ele ocorre em datas diferentes do Enem regular, né? Desse Enem aqui. E o tema de redação desse Enem também é diferente. Então, cada Enem que tem, o digital, o impresso, o PPL, cada prova tem um tema de redação, certo? E tipos de questões diferentes, não são as mesmas questões. E outra coisa muito importante a ser falada é que essas questões aqui da prova do Enem, assim, vocês não vão encontrar na internet antes de você fazer a prova. Sei que tenha ocorrido um erro, que um professor colocou o mesmo tipo de questão, assim, na prova e tudo mais, mas é por um erro. Mas as questões do Enem são inéditas, você só descobre no dia que você for fazer a prova. Não tem como você decorar questões na internet, não existe isso, não existe essa... E através do Enem, pessoal, vocês podem estudar em Portugal, sim, estudar em Portugal. Vocês podem... Diversas universidades públicas e privadas lá em Portugal, vocês podem estudar, certo? Através da nota do Enem. Porém, gente, vocês, para saber de tudo, todos os detalhes, para você poder saber a nota mínima que você deve ter em cada área, a pontuação, sua colocação, vocês vão ter que entrar no site da própria universidade para você poder acompanhar os processos seletivos, para você acompanhar o edital, para você acompanhar tudo que você precisa saber lá no site da universidade. Não tem como eu chegar aqui para vocês e dizer exatamente como funciona, como é, porque, gente, é muito relativo, sabe, de universidade para universidade. O mais aconselhável é que vocês procurem o site da universidade e acompanhem tudo por lá. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários. Deixem o like de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar todas as notificações para quando eu postar algum vídeo novo, vocês sempre pegarem em primeira mão. E é isso, até o próximo. Tchau! E pessoal... Gente, me desculpa que eu acabei esquecendo de comentar alguns pontos muito importantes. Pessoal, a nota do Enem, ela é divulgada no próprio site do Enem. Então, eles vão avisar quando sair a nota. Eles vão dizer a data que vai sair a nota e você entra lá no site no dia,
Você confere a sua nota, tem lá a barra resultados, que eu vou deixar aqui na tela passando, mais ou menos como é, certo? Então vocês entram lá, vocês veem a nota de vocês, vocês calculam a média de vocês, vocês somam todas as notas das 5 áreas e vocês dividem por 5, porque a quantidade de áreas, né, é uma média simples. Tem faculdades no Brasil que usam peso, por exemplo, a universidade que eu faço, a Universidade Federal de Sergipe, a UFES, ela usa peso. Gente, essa coisa de peso é uma média ponderada, então vocês vão pesquisar o PDF no Google aí, sabe? Vocês jogam no Google pesos, mais o nome da universidade que você quer. No meu caso, eu pesquisava pesos na UFES. Aí eu abri o arquivo lá e via qual eram os pesos no curso que eu queria, entendeu? Se eu não me engano, natureza era 2,5 ou era 3. Então, por exemplo, eu multiplicava o peso de natureza pela minha nota do Enem, entendeu? E eu ia fazendo isso com as outras áreas. Aí eu ia dividir o valor que desse lá pela soma dos pesos, entendeu? Então, se vocês não entenderam qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo todos vocês, certo? Mas é basicamente assim que funciona a média. Outra coisa também que vocês não podem levar a prova para casa antes, tipo, eu acabei a prova em 2 horas, de forma alguma. Vocês só levam a prova para casa meia hora antes de acabar, certo? Então, se a prova acaba às 7 horas da noite, você vai levar a prova a partir de 6h30, ok? No primeiro dia. E no segundo dia, vocês vão levar a partir de 6 da tarde. Então, é sempre meia hora antes.